Olá, eu sou Michele da Luz Domingos e você está escutando Audiversidade em Pauta, um podcast da Coordenação de Desenvolvimento e Avaliação Funcional da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Esse episódio é uma versão da palestra Neurodiversidade e Gestão de Pessoas, que pretende divulgar informações sobre neurodiversidade e sensibilizar para a construção de ambiente institucional mais inclusivo e respeitoso. Iniciaremos escutando a professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é autora do livro A Diversidade Invisível, As Pessoas com Altas Habilidades, Superdotação e a Vida Profissional. Possui graduação em Administração pela Universidade de Passo Fundo, mestrado e doutorado em Administração, ambos pela URGS. É pessoa neurodivergente com altas habilidades, superdotação. Doutora Cristine da Silva Schroeder. Então, já fui apresentada pelas colegas. Meu nome é Cristine da Silva Schroeder e lembrando que essa primeira pequena palestra do início da nossa conversa de hoje, ela está sendo gravada. Por esse motivo, nós estamos aqui com o aparato de 2 microfones e eu estou sentada. Então, é bem importante esclarecer, né? Geralmente, na palestra, a gente se movimenta, fica em pé, enfim. Então, para que a gente tenha a boa qualidade do podcast, nós resolvemos sentar porque fica melhor para fazer a gravação, tá? Bom, então, o tema que eu trago hoje, quero fazer uma explanação breve, faria possível para não se tornar algo enfadonho, mas é importante a gente trazer alguns conceitos, debater, né, a importância de alguns elementos dentro desse tema. Então, essa primeira fala minha, ela é intitulada Neurodiversidade e Gestão de Pessoas, como promover um ambiente de trabalho inclusivo. A gente começa fazendo, então, a autodescrição, por quê? Eu presumo, e também isso vai acontecer no podcast, que várias pessoas, por vários motivos, elas não possam me ver. Então, eu sou uma mulher branca, eu tenho 44 anos, olhos e cabelos castanhos, tenho cabelos longos, uso óculos de grau com uma armação branca e estou usando uma blusa na cor rosa fúcsia. Bom, de onde eu falo desse tema, então? Eu trouxe aqui algumas imagens para demonstrar por que eu falo de diversidade e inclusão e por que eu falo de neurodiversidade. Diversidade e inclusão é um tema que perpassa toda a minha existência, mas ele toma forma mais precisamente quando eu me torno professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma vez que toda a minha formação foi em gestão de pessoas, relações de trabalho, que também é a área do meu concurso, e toda essa formação eu fiz dentro da administração, eu escolho esse tema deliberadamente para trabalhar, principalmente nos últimos 4 anos. Já há mais ou menos 20 anos eu trabalhei com treinamento corporativo, educação à distância, estratégia, gestão de pessoas e tecnologias de informação e comunicação, que eu trabalho até hoje na universidade, mas eu resolvo também adentrar a diversidade e inclusão. Primeiro motivo, ao longo de toda a minha existência, eu sempre gostei de conviver com pessoas diferentes de mim. Eu aprecio a diferença, eu não tenho dificuldade de lidar com a diferença, eu aprendo sobre a diferença. Desde a infância, a adolescência, eu tenho essa necessidade assim, de acolhimento e de promover acolhimento. Então eu achei que trabalhar esse tema dentro das organizações seria muito oportuno. Então onde eu começo? Eu começo como aliada de algumas causas. Particularmente, me tornei uma aliada da causa das pessoas trans. Então, ali em 2019 para 2020, nós tivemos um projeto de extensão na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele se chamava HR Trans. Ele foi uma mentoria para pessoas trans, e desde então eu sou uma forte aliada da causa. Mas também eu sou aliada de várias causas da diversidade onde eu não tenho um lugar de fala. Por exemplo, eu sou uma pessoa cisgênero, eu me identifico como mulher desde que eu nasci. Mas isso não me inibe de ser uma aliada da causa trans. Eu sou uma pessoa branca, isso não me inibe de ser uma aliada da causa racial. E sendo aliada dessas causas, eu também comecei a olhar
um pouco mais para mim mesma, reconhecendo o que eu já sabia há muito tempo sobre mim e que me foi explicado lá na infância. Eu sou uma pessoa com altas habilidades de superdotação. O meu processo de identificação, ele se deu ainda na infância e, felizmente, ao contrário de muitas pessoas, eu cresci sabendo o que eram as altas habilidades, que elas não eram nada para me fazer sentir superior aos outros, pelo contrário, mas que elas influenciavam, por exemplo, na minha forma de aprender, na minha forma de sentir. Então, a partir daí, particularmente nos últimos 4 anos, eu comecei a me perguntar, tá, mas se eu sou professora de gestão de pessoas e relações de trabalho, por que não abordar esse tema dentro da academia e nas organizações? E aí, então, começa o meu processo também de pesquisa, além de olhar para a minha própria fala, interagir com outras pessoas, eu conheci outras pessoas com altas habilidades também. Eu escrevi o livro A Diversidade Invisível, As Pessoas com Altas Habilidades, Superdotação e o Mundo do Trabalho. Lancei esse livro como uma publicação independente em 2020 e provavelmente é o primeiro livro hoje em língua portuguesa que trate de uma condição neurodivergente no trabalho. Depois eu vou explicar o que são essas condições neurodivergentes. Então aí, a partir das altas habilidades de superdotação, eu começo a adentrar o tema da neurodiversidade. Também em 2021 para 2022, particularmente em janeiro de 2022, eu me tornei LinkedIn Top Voice. O que é isso? O LinkedIn ele é uma rede social corporativa que muitas pessoas pensam que é uma rede destinada apenas para procurar emprego. Não é, ele é mais que isso. Então, usuários que acabam desenvolvendo discussões que os editores da rede consideram relevantes, que envolvem as pessoas, independente se tem muitos seguidores ou nem tanto, esses usuários eles são observados pelos editores e os editores fazem uma votação. E numa dessas votações, que inclusive eu achei que era uma pegadinha quando eu vi no meu e-mail, eu fui eleita LinkedIn Top Voice Career. Por quê? Porque o grande tema que eu comecei a falar foi neurodiversidade. Então, até mais do que produzir artigos ou produzir academicamente naquele tempo da academia que às vezes acaba não sendo muito coerente com o que a gente quer dizer, e quem é da academia vai entender o que eu estou dizendo, eu optei pelo livro, então, por eu entender que alcançaria mais pessoas no primeiro momento. E também optei por escrever no LinkedIn. Então, se vocês olharem hoje o meu LinkedIn, quase não tem vídeos. Eu acabei não produzindo muitos vídeos curtos, muitos posts curtos, mas eu gosto muito de escrever. E foi escrevendo que várias pessoas foram se achegando. Eu fui conhecendo pessoas especiais também, trocando ideias. Pessoas especiais no sentido assim, de que me trouxeram experiências de vida que eu não tinha. E em algumas coisas elas diziam assim, Cris, parece que tu está falando comigo. Isso aconteceu comigo também. Isso aconteceu com o meu filho. Então, isso foi um estímulo. Claro que hoje eu falo de outras coisas, né? Eu falo, por exemplo, neste momento estou falando de governança corporativa, porque eu sou uma conselheira em formação. Estou falando de gestão de pessoas e TI, que é o tema que eu trabalho na graduação na universidade, mas em vários momentos eu falo de neurodiversidade. E muitas pessoas chegam ou por causa do livro, ou por causa dos meus posts, e algumas pessoas até disseram que fizeram seu processo de identificação, como pessoas superdotadas, ou até como pessoas autistas, como pessoas com TDAH, por conta de coisas que elas leram nas reflexões que eu produzi. Então, isso me deixa muito feliz, porque eu encontrei uma outra forma de contribuir com o mundo para além do que eu já faço hoje na academia. Então, é desse lugar que eu falo. Por que as nossas diferenças, então, importam? Muitas vezes a gente fica até meio assim, com um certo rechaço, quando alguém fala em diferenças, em diversidade. Aí aquela pessoa importa, eu não. Não é assim. Não é para a gente olhar dessa forma. Eu, particularmente, eu vejo a diferença como riqueza, como complementariedade numa equipe. Então, a diferença, ela importa, porque cada um de nós é de um jeito, cada um de nós tem uma personalidade, cada um de nós tem determinadas características físicas, cognitivas, comportamentais, e isso nos faz ser quem nós somos.
E essa é a beleza do mundo. Nós não temos que ter padrão para tudo. Então, essas diferenças, muitas vezes a gente vê até um debate acirrado, como se uma rivalidade, né, uma polarização, mas será que elas deveriam nos separar uns dos outros? Por que a gente resiste a ver a diferença no outro ou a reconhecer, por exemplo, quando é necessária uma determinada ação afirmativa para, não digo beneficiar, mas justamente para dar equidade a um determinado grupo que necessite mais no momento do que nós? Por que a gente resiste? Será que aquilo a que nós resistimos não é algo que, no fundo, nós não conseguimos enxergar dentro de nós mesmos? É um exercício que eu faço também. Quando eu vejo que eu estou em risco de incorrer num viés, de cometer uma injustiça, de olhar com preconceito para alguém porque é o nosso olhar mais rápido, é a questão de como nós somos educados, daquilo que a gente traz de casa. Muitas vezes a gente acaba sendo preconceituoso, sem querer, acaba tendo um olhar enviesado. Então, por que nós resistimos? Então, as diferenças, elas servem para a gente aprender uns com os outros. É esse olhar que eu quero trazer aqui hoje. Bom, o que é essa diversidade, afinal, e por que ela importa nas organizações? Quando eu falo em organizações, eu estou falando tanto no mundo corporativo, setor privado, quanto no setor público. Nas organizações, porque o trabalho ele tem uma centralidade da nossa vida, é onde geralmente nós convivemos com outras pessoas na maior parte do tempo. E são várias as diversidades, por isso que eu coloquei inclusive no plural. Então aqui eu cito algumas que são recortes ou marcadores sociais da diferença. A gente apenas tem que tomar algum cuidado para não parecer que são gavetas, caixinhas. Na verdade, eu prefiro falar em expressões da diferença humana. Então, nós temos a diversidade de gênero, por exemplo, a diversidade LGBT+, a diversidade racial, a diversidade geracional, diversidade religiosa, a corporal, que é pouco abordada, que tem a questão da gordofobia, por exemplo, e inclusive ela tem uma relação com pessoas com deficiência, porque tem a questão do acesso dos corpos com deficiência aos diferentes espaços. A diversidade socioeconômica, a diversidade educacional, que ela fica marcante, por exemplo, assim, numa entrevista de emprego, eu encaminhei o meu currículo, mas porque eu não resido num bairro de alta classe socioeconômica, ou eu resido muito longe, na periferia, ou então eu não tive acesso a uma educação numa universidade considerada de primeira linha na área de gestão, por exemplo. Muitas vezes o meu currículo é preterido. Eu leio diversos desses casos no LinkedIn e já recebi relatos de alunos, inclusive, relatando que conforme eles colocam o endereço deles no currículo, eles percebem que alguma coisa muito estranha acontece. A diversidade de orientação política, o que é bastante complicado, porque por mais que não seja direta essa relação, e nós, quando estamos no nosso trabalho, eu entendo que nós temos que fazer o nosso trabalho, as nossas opiniões, elas têm que ser respeitadas, e isso, numa sociedade polarizada, é cada vez mais difícil, mas é uma diferença também. Nós temos a diversidade religiosa, de crenças, e a gente acaba tendo acesso a muitos relatos de preconceito com várias religiões, neopentecostais, religiões de matriz africana, mas inclusive com religiões cristãs, como a católica, por exemplo. Diversidade cultural, imigracional, o quanto a gente consegue se abrir ao respeito às pessoas que vêm de longe. E a gente acaba, muitas vezes, no primeiro momento, tendo esse olhar de que estão roubando os nossos empregos, roubando o nosso acesso a determinadas coisas, quando esse acesso nem está garantido para todo mundo. Então, são coisas para a gente pensar. A diversidade etária, geracional, onde hoje a gente tem o etarismo, o ageísmo, o idadismo, que é a questão, sobretudo, de que pessoas com mais de 40 anos, elas já são vistas pelo mercado de trabalho como
desatualizadas, fora da idade ideal, e não deveria ser assim porque se acumula experiência. A diversidade de povos originários, que a gente destaca um pouco da diversidade racial, que é no sentido assim, de valorizar as nossas raízes indígenas, os nossos irmãos indígenas, como também cidadãos brasileiros. E a diversidade cognitiva, que muitas vezes na tradução o pessoal confunde com a neurodiversidade, mas são propostas diferentes, porque a diversidade cognitiva ela teria mais a ver com o estilo de tomada de decisão e personalidade. E a neurodiversidade, que é sobre a qual eu falo hoje, ela tem a ver com constituições cerebrais diferentes. E nisso tudo, a gente tem um fenômeno chamado interseccionalidade. O que é isso? Eu, por exemplo, eu sou uma mulher branca, cisgênero, heterossexual, corpo um tanto fora do padrão, 40 a mais e neurodivergente. Pessoas aqui podem ser negras, neurodivergentes, homossexuais, podem ser, ao mesmo tempo, pessoas com deficiência, pessoas de povos originários, ou seja, em nós temos várias características que elas se entrecruzam e elas geram esse tempero da nossa diferença como um todo. E isso é muito importante. Então, eu trago aqui o conceito, quando a gente fala em diversidade, e se a gente fosse estender isso num outro momento, seria muito mais amplo, porque a gente teria que falar em diversidade, equidade, inclusão e pertencimento. Muitas vezes nós mal conseguimos abordar as diversidades. É um caminho longo que nós temos pela frente. Mas é importante trazer a sigla como um todo para a gente não perder de vista que ainda tem muita coisa a ser feita. Não basta só garantir diversidade aos meus quadros, seja no serviço público, seja no setor privado. Eu tenho que trabalhar com equidade. O que seria essa equidade? Não é eu tratar pessoas diferentes como iguais, mas eu dar a cada um na medida daquilo que ele necessita para gerar uma situação igualitária. Não adianta ter pessoas diversas dentro de um órgão público, por exemplo, ou de uma equipe com diferentes características, se essas pessoas não se sentem respeitadas e acolhidas nas suas diferenças. E aí nós temos um grau de maturidade que é ainda mais alto e que é menos abordado ainda, que é a questão do pertencimento. É a questão de eu ser diferente, de eu me sentir incluída num grupo e, ao mesmo tempo, eu sentir que eu faço parte daquilo, que eu não sou uma estranha, que eu não tenho que ir embora, que eu não me sinto rejeitada e que o meu trabalho ele faz sentido. Quando nós falamos em diversidade, inclusão, equidade, pertencimento, um dos primeiros pontos que nós temos que fazer o exercício diário mesmo, de combater dentro de nós são os vieses inconscientes. O que são esses vieses? Eles são preconceitos, são ideias equivocadas que nós temos. Eles são inconscientes porque muitas vezes a gente está sendo preconceituoso e não é por maldade, a gente não se deu conta mesmo. Tem coisas que elas já estão tão enraizadas na nossa linguagem, na nossa comunicação, que a gente não percebe. Então entra isso da gente se policiar no bom sentido, para continuar aprendendo e reconhecer quando vem um viés, uma ideia equivocada e pensar, opa, isso está errado? Não é assim, eu tenho que olhar de outra forma. Então, claro que eu não vou ler todos aqui, né? Mas a literatura aponta aqui nesse estudo que eu usei como base, pelo menos 19 vieses inconscientes. Eu vou focar em alguns, por exemplo. Quando nós tomamos todo pela parte, todas as pessoas autistas têm um determinado comportamento. Todas as pessoas que são indígenas têm um determinado comportamento. Toda LGBT+ é tal coisa. Quando nós tomamos o todo pela parte, tanto positivamente quanto negativamente. Por exemplo, assim, toda pessoa que é descendente de orientais é excelente em matemática. Como assim? Tu é japonês, que primeiro a pessoa é brasileira, descendente de japoneses, né? Eu tenho um amigo que, uma vez numa reunião, ele disse isso, que ele fazia questão de lembrar que ele era brasileiro. Porque as pessoas chegam, né, para ele e dizem assim, mas tu tem que ser exímio em matemática.
Não necessariamente. Aconteceu uma situação com uma amiga também. Ela é daqui da região perto de Novo Hamburgo, uma menina loira, de olhos bem azuis, e ela foi morar na Bahia, e ela havia se casado com um colega nosso negro, e ela disse que as pessoas se aproximavam dela em Salvador e vinham falar em inglês com ela, achando que ela era estrangeira. Então, aquela questão do viés, né, de muitas vezes, porque eu identifico uma determinada característica numa pessoa, eu faço uma rotulagem. Ela tem que ser daquele jeito, porque se diz por aí que todo mundo é daquele jeito, e não é assim que funciona. Vou destacar mais alguns vieses aqui. Impressão pelos fatos mais recentes. No próprio ambiente de trabalho, alguém tem sempre um comportamento exemplar, um desempenho acima da média, até que essa pessoa passa por um problema de saúde. E o desempenho dela cai. Eu começo nas rodas de conversa ou na comunicação entre setores sempre a dizer, mas o fulano, ele não trabalha direito. Mas por quê? Por causa daquele episódio que aconteceu com ele mais recentemente, eu acabo desmerecendo toda uma história que ele teve para trás. Que outros a gente pode destacar aqui? Viés de afinidade, de amizade, e que dentro da própria administração pública nós sabemos que nós não podemos pessoalizar as relações a ponto de decidir coisas com base em preferências individuais. E isso acontece muitas vezes até sem querer, né? Quando nós, por exemplo, avaliamos um colega e nós temos uma relação de amizade muito próxima. Quando tem um concurso público, por exemplo, já teve situações onde eu fui convidada a ser membro de uma banca e eu declinei porque eu disse, olha, tal pessoa é minha amiga, é próxima, uma pessoa que praticamente eu mentoro, brinco que eu ajudei a criar, eu não posso ser banca desse concurso. Por mais que eu saiba que sim, eu teria uma posição de isenção, mas o que acontece? Se essa pessoa é aprovada, vai ter sempre aquele burburinho para dizer, mas ela passou porque a Cristine estava na banca, né? E aí nós temos, dentro dos preconceitos, e que muitas vezes não são conscientes, mas infelizmente algumas vezes eles são sim, o racismo, a psicofobia, a xenofobia, que é a versão estrangeiros, o machismo, o etarismo. A psicofobia, ela tem a ver com a questão de aversão a pessoas que têm qualquer transtorno ou questão de tratamento psicológico. Há um preconceito com pessoa que toma remédio para tratamento psiquiátrico, preconceito com quem faz terapia, com quem vai no psiquiatra. E o capacitismo, ele é no sentido assim, de eu presumir que uma pessoa, porque ela tem uma determinada deficiência, ela é incapaz para o trabalho. Quando a gente fala em neurodiversidade, que eu vou avançar aqui um pouquinho, a gente tem tanto, infelizmente, a questão da psicofobia, quanto a questão do capacitismo. A neurodiversidade, se a gente for pensar, todos nós fazemos parte dela. Ela é um ecossistema, porque todos nós somos diferentes. Ela é, digamos, a diversidade de funcionamentos cerebrais. Essa é a definição de base para a neurodiversidade. O símbolo do infinito colorido hoje é o símbolo adotado para a neurodiversidade, que ele também é emprestado pela comunidade autista. A comunidade toma ele de empréstimo, mas na verdade hoje ele serve para representar todas as condições neurodivergentes. Inclusive tem uma, digamos assim, uma discussão, né, dentro da própria comunidade autista de o símbolo é o quebra-cabeça, alguns não se sentem confortáveis, o símbolo é infinito. Então nós adotamos por padrão, mas respeitando as preferências, o símbolo do infinito. Então, essa lista aqui não é exaustiva, mas são algumas condições que estão dentro da neurodiversidade e que são, na verdade, neurodivergências. Então, assim, a neurodiversidade é o todo, todos nós fazemos parte dela, de alguma forma. Os neurodiversos são os grupos de pessoas que apresentam essas características, que às vezes o pessoal faz um uso equivocado do termo, dizendo, a Cris é neurodiversa, eu sou neurodiverso. Não. A pessoa, individualmente, ela é o quê? Ela é neurodivergente. Por que ela é neurodivergente? Ela está dentro da neurodiversidade, mas ela apresenta uma condição que diverge da média das pessoas. Uma ou mais condições. Nós temos, por exemplo, casos que a gente chama dupla excepcionalidade, tripla excepcionalidade. Por exemplo, eu sou, com identificação desde a infância com autoestabilidade e superdotação.
Porém, eu estou com um processo de identificação interrompido no transtorno do espectro autista, porque muitas coisas elas começaram a fechar nessa história. Mas eu também tenho, por exemplo, sinestesia, transtorno obsessivo compulsivo e transtorno de ansiedade generalizada. E aí tem toda uma discussão, por exemplo, assim, mas os transtornos de humor, eles entram dentro da literatura de neurodiversidade? Conforme a literatura, sim. Por quê? Quando a gente fala em neurodiversidade, quem acabou tomando esse movimento quanto movimento político, quem protagonizou foram as pessoas autistas, ok? Porém, o conceito, ele se amplifica e ele é ainda mais inclusivo. Então, toda condição que ela é gerada por alguma diferença neurológica significativa, uma pessoa, por exemplo, me perguntou outro dia, a gagueira, tá? Se a gagueira ela é causada por uma questão neurológica de fundo, ela é entendida como neurodivergência. Não há consenso na comunidade, por exemplo, se a deficiência intelectual seria uma neurodivergência, mas do ponto de vista do conceito, eu posso considerar. Então, nós temos a disgrafia, a descalculia, a dislexia, déficit de atenção, hiperatividade. Aí tem outras condições que eu não coloquei, né? Síndrome de Tourette, tem a questão da síndrome de Irlen, que tem a ver com a questão visual também. Então, toda condição que ela decorre de uma composição neurológica diferente, ainda que ela seja um transtorno de humor, pode ser situacional, nós temos as condições que são decorrentes de trauma, nós abarcamos dentro dessa literatura mais abrangente de neurodiversidade. Então, essa é a primeira coisa para a gente considerar. Toda neurodivergência é uma deficiência? Nem sempre. Por exemplo, o autismo, que a gente até o termo transtorno, tanto para o TDAH quanto para o autista, na comunidade e muitas pessoas não gostam do termo transtorno. Então, por exemplo, vou falar o autismo, tá? Ele, para efeitos legais, ele é considerado uma deficiência. O déficit de atenção e hiperatividade, ainda legalmente não é, mas a comunidade já entende como uma deficiência oculta. Mas, por exemplo, autossabilidade e superdotação não são uma deficiência. O transtorno obsessivo-compulsivo, embora realmente ele seja um transtorno, quem tem vai entender o que eu estou falando, ele não é uma deficiência. E está tudo bem. Porque nós temos condições que elas demandam suportes diferentes. Suporte no sentido de atendimento, de cuidado, de inter-relação. Algumas vão ser deficiências para fins legais e com uma necessidade maior de suporte. Mesmo o autismo ele é um espectro, porque tem pessoas, por exemplo, como eu, que vocês vão olhar e vão dizer, não tem como essa daí ser autista. E tem pessoas que realmente vocês vão olhar que elas estão num nível de suporte maior e que vocês vão dizer categoricamente mesmo, sem ter formação na área, sem fazer um diagnóstico, vão dizer, esse aqui parece. Mas hoje não é uma questão de parecer, é uma questão de realmente a pessoa ser e do quanto de suporte ela demanda da organização, da sociedade, da família. Então, isso também tem que ficar bem entendido. Nem toda neurodivergência é uma deficiência, mas toda neurodivergência, por si só, ela é uma condição importante para ser considerada. Capacitismo e psicofobia, então, eu já comentei, né, que são coisas que, infelizmente, a gente acaba enfrentando. E o meu pressuposto eu preciso realmente esperar um colega ter um laudo, uma identificação para eu dar o suporte para ele no que ele precisa? Não. O meu pressuposto é um tanto utópico, é de organizações que sejam naturalmente neuroinclusivas, ou seja, o ambiente de trabalho tem que ter adaptações para todos os seres humanos. Isso é bem difícil, mas é necessário. Eu não posso esperar um colega ter um laudo para dar um suporte para ele no trabalho. Eu não posso esperar um processo de identificação que muitas vezes as pessoas não têm, porque o acesso qualificado a profissionais da psicologia, da psiquiatria, da neurologia, da psicopedagogia, ele, com toda razão, ele tem um custo. As pessoas têm que receber pelo seu trabalho. Só que são processos demorados, são processos que, pela própria rede pública de saúde, nós não temos acesso, são processos onerosos. Então, nós temos um fenômeno com o qual tem que se ter cuidado, mas que pode acontecer. A autoidentificação.
Mas hoje em dia todo mundo é autista, todo mundo é TDAH. Sim, tem que se ter um cuidado, porque nós estamos quase incorrendo numa banalização, principalmente quando a gente vai para as redes sociais e a gente vê coisas do tipo, fulano deixou a louça na pia, ele tem TDAH. Não é assim, né? Então, sim, tem todo um conjunto de fatores que tu vai observando, né? Essa minha própria identificação dentro do espectro, eu faço isso de uma forma muito responsável quando eu falo, porque eu digo, olha, a partir do que eu observo, do que eu estudo e de que outras pessoas autistas me relatam, sim, eu estou dentro do espectro também. Mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque a autoidentificação, ao mesmo tempo que na comunidade internacional ela é valorizada, aqui no Brasil a gente tem que tomar muito cuidado para evitar a banalização. Porém, a recomendação é, quando um colega disser que ele é autista, não desconfie dele, não duvide dele. Dê a ele o apoio que ele precisa. E aí, falando de gestão de pessoas propriamente, que é o meu chão enquanto acadêmica, enquanto alguém que acompanha o mundo corporativo. Tá, a neurodiversidade existe, essas condições todas fazem parte, a gente tem que combater os vieses, certo? O que o RH tem que fazer? Primeiro que não é só o RH. Nós temos uma longa batalha, por quê? Porque muitas vezes, não só o RH, mas a alta gestão, seja pública, seja privada, se ela não abraça essa ideia da diferença humana, se ela não comprou a briga, no bom sentido, da causa racial, da causa de diversidade de gênero, da causa LGBT+, se ela não aborda esses recortes que eles já são mais conhecidos, muito menos ela vai olhar para a neurodiversidade. Se ela não tem um olhar cuidadoso para as pessoas com deficiência, as pessoas com deficiência estão muito abandonadas nas organizações. Então não adianta falar em neurodiversidade se eu não tenho um olhar de acessibilidade total para as pessoas com deficiência. O que a gente conversava informalmente, eu, a Aline e a Michelle antes, né? Tem eventos, por exemplo, que a gente não consegue gerar legenda ao vivo. É um problema, vamos para o próximo, a gente vai conseguir gerar legenda ao vivo, mas na gravação tem que ter. Às vezes tem um intérprete de Libras, mas não tem a legenda, sim. Mas aí para o surdo que é oralizado, mas que não domina Libras, porque Libras é uma língua também, ele vai preferir a legenda. E eu me deparo com muitas pessoas que elas comentam comigo como se sentem frustradas quando elas assistem uma palestra no YouTube. Ok, né? Ao vivo deveria ter, às vezes não tem, mas quando elas vêm gravada e não tem a legenda, né? Então, só para dar um exemplo, a questão de acessibilidade, os nossos próprios prédios públicos, né? Acessibilidade eu convivo com pessoas com deficiência física e é bem complicada essa questão, inclusive, de andar na rua, né? Então, a gente tem um caminho muito longo e não pensemos que o setor público está atrasado com relação ao setor privado. Em algumas organizações, esse tema sequer é discutido. Então, esse olhar primeiro de ver que o fenômeno é interseccional, que todo mundo está envolvido, que lidar com a diferença vai esbarrar sempre em alguma pessoa nossa ou que a gente conhece, esse é o primeiro ponto. Mas não adianta só o RH comprar a ideia, a alta gestão tem que comprar também. Então, o primeiro entrave é assim, como é que eu vou ter suporte? No caso, a gente não tem no setor público recrutamento e seleção, né? A gente tem a questão do concurso público, eventuais contratações por outros formatos, mas a nossa preocupação é, ok, o servidor entrou, como é que eu faço para dar suporte para ele? Porque, assim, às vezes no concurso, a pessoa autista, por exemplo, ela fez o concurso em condições, digamos, normais ali com a demanda geral. E aí o servidor, num processo de identificação, reclamando de algumas coisas, assim, se dando conta de algumas dores emocionais e questionamentos, ele teve a identificação ali dele no meio do processo, no meio do estágio probatório. Aí o que eu vou fazer? Então agora tu é uma pessoa com deficiência, eu vou ter que te realocar, te tirar do setor do que tu estava fazendo. Não, peraí. Vamos ver o que essa pessoa precisa de adaptação para trabalhar melhor, porque muitas vezes, até por não saber da condição dela, ela já estava numa condição de sofrimento existencial e sofrimento no trabalho, e isso explica muitas vezes quando a gente entra em burnout, né? Não estou dizendo que é o caso de todo mundo, mas eu tive várias situações que o meu hiperfoco, inclusive dentro do meu estágio probatório, ele me levou a um burnout, que gerou uma série de somatizações que
até a doença aquela que começa com C, que a gente não fala o nome, até isso eu fui investigar e não tinha nada. De tão séria que foi a situação. Então, sim, muitas vezes o trabalhador está entrando num sofrimento ali, justamente por não ter esse autoconhecimento e ele acesso a suportes nos subsistemas de RH que são recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, avaliação e retribuição. Ele não tem esse suporte e ele trabalha sofrendo, e aí muitas vezes nós temos rotatividade alta, nós temos um excesso de laudos médicos de afastamento do trabalho, medicalização até muitas vezes equivocada, a pessoa não vai produzindo até que pode culminar inclusive em exonerações. Isso aconteceu comigo muitos anos atrás, 20 anos atrás, e aí uma parte da minha identificação com o espectro, ela bateu com algumas coisas que eu vi lá, que sim, eu exonerei, não era bem um emprego público, era uma empresa pública, mas eu simplesmente exonerei porque eu não aguentei. Então, sim, eu não tinha as condições suficientes para entender o que acontecia, mas também a organização ela não tinha condição de me dar aquele suporte. E eu fui descobrir muito tempo depois. Então, a gente precisa desse suporte, esse olhar inclusivo. Muitas vezes ele não consegue perpassar o concurso, porque o concurso tem uma série de determinações legais, esse tipo de prova, coisas que a gente não consegue mexer. Mas o momento que o servidor ali entrou, que ele foi integrado, que ele participa de capacitações, que ele é avaliado, que ele tem supervisão no estágio probatório. Se o RH tem esse olhar mais cuidadoso e conversa mais, tem espaços de diálogo individuais com o servidor, ele consegue ter esse suporte. A necessidade de segurança psicológica no trabalho é uma coisa que a gente constrói, não depende só do gestor, não depende só do líder de equipe, não depende só dos servidores. Mas a segurança psicológica, em resumo, é o quê? A abertura para falar de si sem acharem que é mimimi, que é reclamação, que é uma coisa desnecessária. É uma questão de também saber ouvir as diferenças das pessoas. Isso é segurança psicológica. Conceito extremamente simples, mas que na prática é difícil de desenvolver. Processos e modalidades de trabalho. Nem todo mundo pode trabalhar remotamente pela questão da natureza do trabalho. Contudo, quando nós falamos em administrativo, e aí nós temos algumas barreiras no setor público, porque a gente também tem que atender uma legislação, mas dentro das equipes a gente pode fazer microadaptações. Por exemplo, a própria forma como a gente monta reuniões, como a gente cronograma reuniões, como a gente planeja, ela é uma forma que ela pode se tornar mais inclusiva ou não. Eu acompanhei uma situação de uma aluna que eu tinha que fazer uma reunião de orientação com ela há um tempo, e ela me dizia que tinha reunião, que a gente só podia se encontrar na sexta-feira, porque ela tinha reunião todas as manhãs da semana. E eu perguntei, então vocês trabalham que horas? Né? Porque é uma questão assim do trabalho ser produtivo, o trabalho gerar previsibilidade e o trabalho ser tranquilo. Quando a gente fala em previsibilidade, a gente pensa muito na pessoa autista. A gente gosta da questão previsível, não gosto de nada de última hora, não gosto de reunião que não termina. Na verdade, eu não gosto nem de reunião. Tá? Mas eu sei assim que elas são necessárias. Eu já fui assim, eu sou uma evangelista dentro da escola de administração, porque eu já transformei algumas reuniões em e-mail. Veja bem, eu não estou dizendo que as pessoas não têm que se comunicar. O problema é que muitas vezes, por não terem espaços de escuta adequados para determinadas coisas, o pessoal pega a reunião e transforma a reunião no Muro das Lamentações ou num show de horrores. Começa todo mundo a reclamar e começa a perder a paciência e o foco. Aí tem que ter aquela criatura lá na reunião para escrever assim, ó, pessoal, vamos focar aqui que o tema é esse aqui. Aí tem um colega, eu gosto muito do que ele faz, assim, que quando a reunião estava passando o horário, ele botava lá, era remota, né, ele digitava no chat um reloginho, para dizer assim, opa, né, a reunião tem que ter pauta, tem que ter começo, tem que ter hora para começar, hora para terminar, e se a coisa estiver tomando outro rumo ali, vamos abrir um outro espaço de conversa. Eu não estou dizendo assim, que as pessoas têm que se isolar, eu prefiro trabalhar sozinho, é uma preferência, mas não quer dizer que eu não seja uma boa colaboradora em equipe. Então, assim, reunião vamos usar para aquilo que precisa ter reunião. Para conversar, para a gente se escutar e para a gente desabafar, vamos criar um outro canal, então. Porque as pessoas também estão tão carentes disso
que elas acabam usando esse monte de reuniões para isso também. E o que acontece? O foco do trabalho se perde. Então, trabalho previsível, trabalho planejado, trabalho bem dimensionado e trabalho que não sobrecarregue quem tem um desempenho maior, porque às vezes acontece isso. Quem está desempenhando melhor acaba com mais coisa para fazer, porque outros não conseguem fazer. Não, então é um problema de treinamento na equipe. Percebe que isso não é só bom para uma pessoa autista, isso é bom para a equipe como um todo. Então todos saem ganhando. Liderança e fenômenos de grupo. Aqui a gente teria um tema para várias outras conversas. Mas o que eu quero deixar destacado para vocês nessa fala? Liderança é um fenômeno, é um processo, é construída. Não é só uma coisa baseada no super-homem, super-mulher, super-pessoa ali do líder que tem um monte de qualidades inatas. Não, ele tem que ter abertura para escuta, tem que ser um líder servidor, tem que se comunicar bem de diferentes formas, tem que saber delegar, tem que saber cobrar quando necessário, mas ele tem que criar um grupo que tenha uma atmosfera inclusiva. Senão, ele não consegue fazer isso sozinho. E isso tem a ver, então, não só com as pessoas neurodivergentes, mas com todas as pessoas. Quando eu crio uma liderança inclusiva, eu sei ali qual é a diferença de cada um, seu ponto forte, ponto fraco, ou seja, a sua vulnerabilidade, o que ele precisa de ajuda, e o que o outro colega tem que vai complementar o que ele precisa de ajuda e vice-versa. Muitas vezes a gente tem, por exemplo, assim, sensibilidade a ruído, sensibilidade a cheiros, sensibilidade, à luz, né? A gente tem, muitas vezes, que trabalhar mais isolado, muitas vezes a gente não quer sair almoçar com todo mundo porque a gente está muito cansado, mas não quer dizer que a gente não tenha um olhar atento a detalhes, que a gente não trabalhe bem, que a gente não entregue tarefas, às vezes, antes do prazo. Eu não gosto de reuniões, mas quando eu vou nas reuniões, eu sou a pessoa que, se tem um erro na ata, eu já digo na hora. Então, o pessoal dizia assim, não, mas tu é virginiana, não sei o que, não, quase que dizer, eu sou autista, tá? Então, assim, a gente tem a questão do foco, de detalhes. Tem uma coisa que é perigosa, que é o hiperfoco. Quando está muito focado numa tarefa, esquece de comer, esquece de ir no banheiro, esquece de tomar água. Eu já caí várias vezes nessa aí, a ponto do meu esposo ter que pegar e trazer água e café para mim, né? Então, isso é muito bom, por um lado, porque, inclusive, eu estava falando do meu estágio probatório, né? O meu burnout, na verdade, foi depois, numa situação de chefia. Mas o meu estágio probatório, que foi relatado, assim, que o relatório estava muito acima da média, mas eu lembro de quase não parar para comer, não parar para tomar água, só que isso não é bom. Então, acaba que a gente tem que ter umas rotinas ali para cuidar da própria saúde. E muitas vezes tu tem um gestor que também é sensível à forma como cada um trabalha. Em equipes maiores, isso é mais difícil. Quando tu tem um microgerenciamento, tu consegue, por exemplo, ver a forma como cada um trabalha. Então, é nesse sentido. Não é de privilegiar ou favorecer A ou B, mas é de dar para cada um aquilo que ele precisa de apoio da equipe para poder seguir e continuar fazendo um bom trabalho. E as pessoas têm diferentes formas de expressar os seus talentos. Então, quando a gente fala em neurodivergência, tem a vulnerabilidade e tem o talento, né? E tem pessoas que gostam mais de escrever do que de falar, tem pessoas que são mais sociáveis, outras não são. Digamos assim, eu transito bem entre grupos, mas não é uma preferência ficar socializando o tempo inteiro. Por quê? Eu vim, há um tempo atrás, num evento. Eu tinha ido para São Paulo, enfim, e foi um final de semana inteiro, foi muito intenso. Na segunda-feira eu tive que dormir o dia inteiro. Quem olha de fora pensa, mas fulana é fraquinha, fulana é preguiçosa. Não, sobrecarga. Simplesmente, eu não posso, por exemplo, orientar 3 alunos num dia por videoconferência. Eu fico exausta. Então, o que a gente faz? Eu tenho todo um planejamento, os meus orientantes todos têm um cronograma. Tem uma flexibilidade, mas mesmo essa flexibilidade ela é calculada. Então, eu concentro orientações em dias específicos da semana, eu concentro conferências em horários específicos. Então, essa questão de organizar o trabalho, que é um outro ponto que eu trato em outras das minhas palestras, e por que eu fui estudar também gestão de pessoas e TI, acabou dando certo, porque o organizar o trabalho é valorizar a neurodiversidade.
Quando tu organiza os fluxos de trabalho, acaba sendo positivo para todo mundo. Trabalho que é previsível, que é organizado, que a gente não fica apagando incêndio o tempo inteiro, que a gente sabe que acontece muito. Esse é um trabalho que ele é saudável e que ele dá segurança psicológica. Então, quando a gente vem trazer esse tema aqui para vocês, no fundo, não é para falar, eu sou uma pessoa diferente, tal pessoa é diferente, a neurodiversidade a gente tem que acolher e tal. Não. No fundo, nós temos que acolher as neurodivergências porque todos nós fazemos parte da neurodiversidade e aceitar a neurodiversidade faz com que a gente trabalhe melhor. Faz com que todo mundo entenda o que acontece na cabeça de todo mundo e a gente trabalhe melhor. Criar grupos de afinidade é um caminho, muitas vezes, quando a gente não tem um departamento ou pessoas focando. No serviço público a gente tem várias atribuições, né? Muitas vezes não tem como tu ter pessoas focando só na diversidade e inclusão. Então, se começam criando grupos de afinidade. Por exemplo, grupo de pessoas autistas, grupo de pessoas LGBT+. O que a gente tem que cuidar com esses grupos é para eles não virarem gavetas, tá? De caixinhas. Mas eles são no sentido assim, de juntar as pessoas que se identificam para elas trabalharem juntas e promoverem uma mudança dentro da organização. Só tem que ter um outro cuidado. A gestão não pode achar assim, por exemplo, assim, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, nós temos, inclusive eu estou em contato com eles me procuraram, nós temos o coletivo autista dos alunos. Eu não posso presumir que toda a política de acessibilidade ela tem que recair nas costas desses alunos que se organizaram coletivamente. Eles são um grupo para discussão, para apoio e para conhecer mais pessoas autistas que precisem de ajuda. Mas a gente não pode esquecer, enquanto órgão público, que nós temos que prover esse suporte. Então, vocês podem, por exemplo, na prefeitura, criar grupos de afinidade de determinadas condições, um grupo de afinidade da neurodiversidade. Daí entram várias pessoas, né, que se identificaram com TDAH, autistas, superdotadas, disléxicas, beleza. Mas isso não é o suficiente para tornar o ambiente de trabalho na prefeitura inclusivo. Então, esse recado que eu queria deixar. Por fim, muitas das coisas que a gente implementa, elas são muito mais atitudinais e de baixíssimo custo e não demandam tanta intervenção legal, falando do setor público, do que a gente pensa. Muitas vezes nós pensamos, mas para abordar tal eixo da diversidade, eu tenho que contratar um especialista, eu tenho que investir X coisas em acessibilidade, eu tenho que comprar tal software. Sim, existe um mundo ideal onde a gente não teria uma escassez de recursos, mas como nós temos, a principal queixa que as pessoas com quem eu converso, seja da comunidade de pessoas com deficiência, que eu tenho bastante interface, e das pessoas neurodivergentes comentam, são barreiras atitudinais. São preconceitos, são vieses e a falta de apoio dos colegas. Ninguém reclama, por exemplo, assim, o ambiente é barulhento. Não, tu bota um fone de ouvido. Tu não tem que socializar com todo mundo. O problema é que os colegas não entendem e ficam arrastando a pessoa para almoçar quando ela não quer. Então, o problema ele não está na estrutura. Ele está no nosso comportamento. Então, essa é a questão atitudinal que eu queria destacar aqui. Então, era isso que eu queria agradecer a vocês. Eu sei que eu me empolgo, acabo falando bastante. Aqui tem o livro, que é A Diversidade Invisível. Se vocês procurarem na Amazon, para quem estiver ouvindo, por A Diversidade Invisível, já vai aparecer o livro. Né? E deixo, por fim, os meus contatos. Então, para quem estiver ouvindo, a rede que eu uso mais hoje é o LinkedIn. É só procurar lá por Cristine, com H, Silva, SCHROEDER, e eu tenho o meu e-mail cristine@a.urgs.br, que é o meu e-mail institucional, e um e-mail que eu uso para falar das palestras e do tema da neurodiversidade, que é o rh.neurodivergente@gmail.com. Então, eu agradeço muito por terem me ouvido até aqui. Muito obrigada. Este foi mais um episódio do podcast Diversidade em Pauta, realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa e suporte da Coordenação de Música, idealização SEDAF e produção audiovisual Estúdio Geral do FLAC. Em breve, lançaremos o 6º episódio com o tema Assédio Moral e Sexual, o que saber e fazer. Obrigada a você ouvinte por nos acompanhar até aqui.